Oi gente, tudo bem? Estou gravando esse pequeno vídeo aí para apresentar para vocês os avanços recentes que a gente teve aí desenvolvendo o SOBEC, né? O que eu andei fazendo no SharePoint para trabalhar com a saída do SOBEC, então quero apresentar para vocês aí uma pequena fala, tá bom? Gente, esse aqui é o formato XML que o SOBEC está gerando para a gente quando ele termina uma mineração. Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem aqui, no caso, o nodo, né? Ele dá o nome do conceito que foi minerado, atribui um identificador para ele, né? Ele mostra também as ocorrências que tiveram no texto desse conceito. Ele abre aqui, ó, uma cadeia de relações que estão relacionadas com esse conceito, atribuindo o identificador do conceito. Então isso também é legal, a gente tem aí, né, os IDs certinho. Também temos as conexões que esse conceito tem com o nodo que foi minerado, né? Então tem outra informação interessante aí. E mais aqui embaixo a gente encontra as tags de texto. A gente fez uma pequena modificação no SOBEC para que ele conseguisse interpretar, né, digamos, os processos em separado ao longo do texto. A gente colocou um caractere delimitador, que era o caractere de cifrão, e o SOBEC consegue entender isso como, né, um pedaço de texto que ele tem que considerar por inteiro e gerar essa tag aqui para a gente. Então a gente vê aqui que, por exemplo, ó, na tag texto a gente tem todo o processo 420. Aqui na outra tag texto a gente tem todo o processo 433, né? E isso carrega a informação de que conceito, né, que ele está relacionado. Então, olhando aqui o XML, a gente sabe que o processo 420, 433, 434 estão relacionados com o conceito diagnóstico. Tá? Como é que isso está a nível de banco de dados? Vamos dar uma olhadinha aqui no Access. Ó. Quando eu importo o XML, ele me cria 3 tabelas. A tabela de nodo, que vai ter então aqui o nome dos conceitos que foram minerados, né? As ocorrências dele no banco de dados aqui e um identificador. Né? Então, nas relações, que é a segunda tabela, a gente tem aqui, então, o nome desses conceitos que estão relacionados com os nodos, né? O número de conexões que eles têm e o identificador. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, por exemplo, ó, doença e mulheres estão, né, relacionados com o nodo de ID número 1, que se a gente for dar uma olhadinha aqui, é o diagnóstico. Né? E o mesmo vale para os textos, que é a terceira tabela. Ó. A gente tem aqui, então, uma coluna de texto que tem todo o processo que estava compreendido, né, entre aqueles delimitadores, e temos aqui o ID ao qual ele está relacionado. Então, ó, para o nodo de ID 1, a gente então tem o processo 420, 433, 434, né? Então, tem como a gente, né, trabalhar isso legal com qualquer linguagem de programação, pensando aí no futuro próximo, tá? Como é que isso está no SharePoint? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu importei essa estrutura dentro do SharePoint e aqui na primeira parte a gente encontra então as solicitações de teste que podem ser trabalhadas pelo teleconsultor, né, que vai estar aí trabalhando com a gente vai selecionar um grupo, né. Um pouco mais aqui embaixo, o que a gente encontra? Ó? A gente tem aqui um campo, tópicos presentes nas solicitações, o que foi minerado. Clicando aqui, vai aparecer tudo que foi minerado, né, a respeito das solicitações só a descrição das solicitações. Então, por exemplo, vamos dar uma olhadinha aqui em hipotireoidismo. Ele vai enviar os dados, vai me mostrar aqui, ó, que temos 2 ocorrências desse conceito no pequeno texto que eu minerei. Eu fiz um pequeno corte, né, minerei 30 deles, né. Aqui a gente encontra nessa caixinha aqui embaixo os processos que estão relacionados, no caso 557 e 643. Se eu clicar neles, vai aparecer aqui para mim todo o processo, ó, bem tranquilo. A mesma coisa aqui com 643. E aqui embaixo eu tenho 2 caixinhas, 2 boxes, né? Aqui aparece as relações que tem, né, no caso, né, as relações que tem com o conceito que eu selecionei aqui em cima e o seu número de conexões. A mesma coisa eu encontro nessa coluna do meio, ó, tópicos presentes nas respostas. Então, o que eu andei minerando sobre as respostas das solicitações. Vamos dar uma olhadinha aqui no hipotireoidismo também. Ó. Então, a gente percebe que nas respostas ele já está me trazendo mais processos relacionados do que nas perguntas. Isso já é algo interessante. Ó. 23 ocorrências no banco de dados, né? No
pequeno texto que a gente minerou das respostas, né? Então posso clicar aqui, vai me aparecendo bonitinho aqui o processo por inteiro, né? E aqui embaixo encontramos também os conceitos relacionados e as suas respectivas conexões. Então digamos que eu tenha ficado interessado no processo 593. Posso vir aqui um pouquinho mais embaixo e colocar 593. E ele vai me apresentar o processo por inteiro, com os SIAPs, e aqui discriminado pelos atributos, né, da resposta. É interessante também mencionar que eu posso digitar aqui, por exemplo, ó, começando com C, eu tenho câncer, capacitação, confirmação e crônica, né? É um campo que me permite selecionar visualmente ou eu posso fazer uma pequena pesquisa, né? Então, gente, é isso que eu tenho até o presente momento. Estou tentando fazer agora com que eu consiga fazer, ao invés de selecionar, né, clicar sempre um por vez, ter caixinhas de seleção, checkboxes, para eu ir poder concatenando aqui embaixo todos os processos relacionados. Acho que a única coisa que falta para deixar o ambiente bem interessante, né? Então, eu gostaria de uma opinião de vocês. Acho que está bem próximo, assim, de chegar no ponto da gente realizar um teste aí com os consultores. Tem que agora minerar realmente todo o banco de teleconsultorias, né? Então, acredito que eu vou pedir para o professor Eliseu, que tem uma máquina legal com 16 GB de RAM, para deixar rodando isso aí por um tempo e ver se a gente consegue, então, um XML grandão aqui com tudo isso aí para a gente replicar no SharePoint, tá bom? Então, aguardando aí uma opinião de vocês. Até mais.